exemplo do uso da estimulação do feixe de Ries na prática clínica, selecionamos alguns casos para determinação da grande utilidade dessa técnica, que vem sendo a vanguarda da estimulação cardíaca artificial. Um caso clínico, um paciente sexo masculino, 87 anos, hipertenso e dislipidêmico, em uso regular de losartan, 50 mg 2 vezes ao dia, AS, ezetimibe e simvastatina, apresentava-se ao consultório durante a avaliação clínica com uma história de síndrome taquibrade. Apresentava episódios de sintoma relacionado a baixo débito, também períodos de fibrilação atrial sustentada. O eletrocardiograma de base desse paciente demonstrava um bloqueio de ramo esquerdo com duração do QRS de 190 milissegundos e um intervalo PR de 240 milissegundos. Ele apresentava-se com dispneia aos esforços, com classe funcional 2 pela New York Heart Association. A dúvida, a avaliação clínica é se esse paciente tem dispneia aos esforços pela disfunção sinusal ou ele tem dispneia pela dissincronia que era proporcionada pelo próprio bloqueio de ramo esquerdo dele. O ecocardiograma demonstrava disfunção leve do ventrículo esquerdo e clara dissincronia interventricular. O eletrocardiograma dele demonstrava bloqueio de ramo esquerdo com essa ativação, 190 milissegundos, uma duração do QRS bastante aumentada. O ecocardiograma revelava a redução da fração de ejeção, claramente havia uma dissincronia importante que levava à piora dessa função ventricular e estava relacionada aos sintomas dele. O ecocardiograma com a imagem mostrando a fração de ejeção de 40%, método Simpson, com importante dissincronia, inclusive confirmada com ventriculografia radioisotópica. O que nós podemos oferecer para esse paciente a fim de reverter essa dissincronia e melhorar o sintoma dele? Vamos às questões. Dr. Humberto Villacorta Júnior, o nosso paciente tem insuficiência cardíaca, portanto, manifestações clínicas, apresenta bloqueio de ramo esquerdo, dissincronismo ventricular. Quais são as suas opções de tratamento para esse paciente, Dr. Humberto? O bloqueio de ramo esquerdo, ele causa dissincronismo ventricular, inter e intraventricular. E isso, invariavelmente, leva a uma disfunção miocárdica e insuficiência cardíaca. Como é que a gente pode resolver isso? Essa é a indicação clássica para a estimulação biventricular, a ressincronização cardíaca com a estimulação biventricular. Um eletrodo no lado direito, um no ventrículo direito e outro no ventrículo esquerdo, sendo posicionado através do seio coronário em uma das veias cardíacas. Embora isso tenha trazido um grande avanço nessa situação, a gente tem algumas dificuldades ainda. Bom, primeiro, 20 a 30% pode não responder a esse tipo de terapia. Segundo, você pode ter problemas técnicos para posicionar o eletrodo de estímulo do ventrículo esquerdo por variações anatômicas ali no seio coronário. E, por último, a estimulação ventricular feita dessa forma, ela não é totalmente fisiológica, se você comparar com a estimulação do ritmo sinusal. E os estudos de fase aguda, que compararam esse tipo de estimulação com a estimulação do feixe de Ries, mostraram, em relação a parâmetros hemodinâmicos e eletrofisiológicos, por exemplo, mostraram um benefício, né, de que a estimulação do feixe de Ries ela é mais fisiológica. Então, nesses estudos, você consegue um tempo de ativação ventricular 2 vezes maior, um tempo de ativação mais curto, 2 vezes maior, com a estimulação do feixe de Ries. Bom, então, isso aparece como uma alternativa, né, que está em progresso, e eu queria comentar 2 estudos de comparação das 2 formas de estimulação. Um foi o estudo RIS-SYNC, em que essas 2 formas foram comparadas. As 2 formas de estimular elevaram a fração de ejeção. 5 pontos, em média, na estimulação biventricular, 9 pontos na estimulação do feixe de Ries. No entanto, 41 pacientes apenas, então isso não atingiu uma significância estatística, certo? Então, nós temos um segundo estudo, já com um número maior de pacientes, são 160 pacientes, é o estudo HOPE-HF, e nós esperamos que a gente vá ter aí resultados que possam, talvez, até ser bem favoráveis à estimulação do feixe de Ries. Neste contexto da insuficiência cardíaca, o paciente é portador de bloqueio de ramo esquerdo e dissincronismo ventricular.
A pergunta agora é destino ao meu grande amigo Luiz Eduardo Camanho. Os pacientes que necessitam de estimulação cardíaca artificial, portanto, marca-passo, podem se prejudicar na estimulação ventricular, aumentando o dissincronismo? Acho que para responder essa pergunta, alguns aspectos são importantes de serem pontuados, de serem esclarecidos. Primeiro, não é de hoje, já é antigo o diagnóstico e o conhecimento da cardiomiopatia induzida pelo marca-passo, que é uma entidade bem definida, que ocorre em 10 a 20% dos pacientes com estimulação ventricular direita persistente, 1 a 4 anos após o implante. Portanto, já um conceito que não é novo, e bem fundamentado, que a estimulação ventricular miocárdica, a produção de um bloqueio de ramo esquerdo, definitivamente pode trazer graves benefícios à dinâmica e à função ventricular. Então, isso já é um conceito já bem estabelecido. Outro fato que eu acho que é importante a gente pontuar ao explorar esse assunto, que o bloqueio de ramo esquerdo por si, ele é deletério. Então, ele traz, por si só, ele traz grave prejuízo à função ventricular. Portanto, quando a gente imagina um cenário do doente com bloqueio de ramo esquerdo, em que haja uma previsibilidade de estimulação ventricular acima de 40%, é esperado um comprometimento, é esperado um prejuízo da função ventricular com a estimulação miocárdica. Os trabalhos atuais e o conhecimento atual da ressincronização mostra que, mais importante que a morfologia do bloqueio de ramo, a duração do QRS é um fator determinante na ressincronização e que tem realmente um grande impacto. Portanto, não há dúvida de que, ao estimular o indivíduo com bloqueio de ramo esquerdo e disfunção ventricular, o modo ideal seria através da ressincronização biventricular ou através de uma estimulação fisiológica, seja do RIS, seja do ramo esquerdo, com o objetivo de reduzir a dissincronia, trazendo um ganho, então, da função ventricular. Levando-se em consideração a riqueza das conexões do sistema de condução do coração, nessa imagem nós podemos ver toda a ativação do sistema de condução de um espécime, não faz sentido que você vai estimular o coração ou do lado direito ou do lado esquerdo. A melhor opção para a estimulação para esse paciente é a estimulação na origem desse sistema de condução, no sistema de condução proximal, no feixe de His-Purkinje. A anatomia do feixe de His, já exemplificada previamente, mostra para a gente que essa riqueza toda de ativação começa na região do trígono fibroso do coração. O implante de um eletrodo nessa posição, como exemplificado nesse vídeo, vai proporcionar para esse paciente uma ativação absolutamente semelhante ao do eletrocardiograma basal. Esse paciente reverte o bloqueio de ramo esquerdo previamente existente, tem agora um QRS estreito com por volta de 100 milissegundos de duração do complexo QRS. Aqui, comparativamente, você vê como o QRS diminuiu em termos de duração, a ativação se tornando mais sincrônica, e isso se reflete também nos achados do ecocardiograma dele, mostrando que houve um ganho importante na fração de ejeção, e esse ecocardiograma do dia seguinte já apresentando importante melhora da dissincronia, importante melhora da classe funcional dele, que foi observada no acompanhamento pós. Aqui no comparativamente de 40% pré, 72% pós, mostrando que a dissincronia fazia um papel importante na piora clínica desse paciente. Mensagens finais para esse paciente: a reversão da dissincronia pelo bloqueio de ramo prévio é possível através da estimulação definitiva do feixe de His. A prevenção dessa dissincronia pode ser utilizada também em pacientes que têm bloqueio atrioventricular, e essa técnica deve exercer um papel importantíssimo no futuro da ressincronização cardíaca e envolve, por outro lado, também exige do operador um conhecimento mais extenso do sistema de condução do coração.